Você tem a mentalidade adequada para construir um TCC de sucesso? Neste vídeo, nós vamos falar como construir a mentalidade adequada para um TCC de sucesso. Então, esse vídeo vai transformar a sua mentalidade. Aproveita, já curte, comenta em que etapa da elaboração do seu TCC você está e compartilha esse vídeo lá naquele grupo do WhatsApp com seus amigos que também estão construindo o seu TCC. A mentalidade que lhe impulsiona a escrever ou a não escrever o TCC pode influenciar negativamente ou positivamente no seu trabalho de conclusão de curso. E hoje nós vamos falar justamente dessas questões que muitas vezes são questões de mentalidade, de crenças, de mindset, que estão atrapalhando a elaboração do TCC. Essas questões, muitas vezes, elas nos afetam negativamente de forma inconsciente, não são conscientes, mas que podem atrapalhar, que podem influenciar na procrastinação do trabalho e muitas vezes até na reprovação do TCC, porque a elaboração do TCC também é um jogo mental. Qual a sua sugestão sobre isso, Lucas? Esse tema é super importante, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que falar sobre mentalidade, falar sobre emoções, falar sobre comportamento é uma questão de coaching, as pessoas desvalorizam, principalmente no ambiente acadêmico, isso às vezes até é ridicularizado. Mas é de suma importância, porque na verdade quem vai se colocar para escrever um TCC tem que estar com a mentalidade muito em dia, muito organizada, muito centrada para conduzir esse trabalho. Temos que pensar que provavelmente é o texto mais longo que aquele estudante escreveu na vida, que ele está escrevendo na vida, e que pela primeira vez também ele está escrevendo um texto muito autoral, porque ele não está fazendo uma resenha de um texto, comentando, ele está fazendo a pesquisa e escrevendo, relatando essa pesquisa no seu TCC. Então, se a pessoa não tiver uma mentalidade adequada, muitas vezes ela vai parar ou ela vai ficar num processo de procrastinar e ela não vai chegar no resultado adequado. Então, é tão importante, eu acho isso, Eletusa, porque muitas vezes na universidade isso é totalmente negligenciado. Não se falam das emoções, não se fala do comportamento, e como se isso não fosse importante. Então, muitas vezes, quando o aluno tem algum conteúdo sobre TCC na faculdade, na universidade dele, são só questões mais técnicas. Como fazer o TCC em termos de pesquisa e de elaboração do texto, de normatização, mas essas questões comportamentais que são fundamentais, porque é um ser humano escrevendo o texto, muitas vezes elas são negligenciadas. E daí não adianta estudar sobre a questão técnica, como elaborar um trabalho, como escrever, ou até mesmo a questão gramatical, se eu não tenho uma mentalidade adequada, se na minha mente estão girando programas que estão me limitando. Então, primeiro eu tenho que tomar cuidado com a minha mentalidade, até porque tudo vai começar nesse binômio cérebro e mente. E nós precisamos cuidar desse binômio. Como eu falei anteriormente, o TCC é um jogo mental, então se eu não cuido desse binômio cérebro-mente, muito provavelmente eu vou ter problemas no meu TCC. Então, eu particularmente acredito que precisamos sempre começar por aí. E quando eu falo de cérebro, a questão do cuidado com o cérebro, que é, digamos que é a parte física desse binômio. E muitos autores fazem uma analogia entre um computador e o programa, né? O hardware e o software. Por exemplo, o cérebro seria a parte hardware, seria a parte física, e no caso a mente seria o programa ou software. Então eu preciso dos dois trabalhando de forma alinhada, de forma adequada, para que eu possa produzir um trabalho com sucesso e com êxito. Quando eu vou falar de cérebro, eu tenho que tomar cuidado com questões como dormir, descanso, porque descanso para a criatividade é fundamental. Também eu preciso me preocupar com a questão da alimentação, do que eu coloco no meu corpo, porque isso vai influenciar positivamente ou negativamente no funcionamento do meu cérebro. E posteriormente no funcionamento da minha mente, que vão originar pensamentos,
ideias. E, claro, se eu tenho pensamentos limitantes, se eu tenho ideias limitantes, muito provavelmente eu terei limites ou terei muitas questões para resolver anteriormente à escrita do próprio trabalho. O que você pensa sobre isso, Lucas? Como eu falei, eu acho que a universidade, hoje, ela se depara com muitas questões de ordem psicológica, digamos assim, né? Então, muitos alunos, servidores técnicos e professores, eles têm adoecido no ambiente da universidade. Por quê? Muitas vezes você está focando nas questões acadêmicas, nas questões técnicas, e esquecendo que quem faz essas questões acadêmicas e técnicas é um ser humano. Então, esse ser humano, como você disse, desde questões mais fisiológicas, físicas e até emocionais, psicológicas, ele precisa ter atenção para isso. É impossível que eu vá escrever bem um texto se eu não dormir adequadamente, se eu não me alimentei adequadamente, se eu não conseguir realizar, de repente, atividades físicas. Então, existe todo um conjunto de questões que devem levar melhorar a elaboração desse trabalho, né? Eu não sei se para vocês você vivenciou assim, mas eu me lembro que quando eu comecei, né, a universidade, comecei a fazer o curso de letras no início dos anos 2000, então aí eu passei, né, por uma médica e ela me indicou que eu fosse realizar atividades físicas, porque eu ficava muito doente, eu tinha muitos problemas de saúde, assim, muita infecção de garganta. E aí eu fui, mas assim, eu fui fazer daí musculação e eu me lembro que eu fui até meio escondido. E eu nem contava para as pessoas, porque no ambiente universitário, naquele momento, hoje eu acho que é diferente, mas cuidar da saúde, e principalmente se fosse uma saúde que pudesse gerar resultados estéticos, era até mal visto. Era assim, não, é o intelectual, é o cara que tem que ficar o dia todo lendo, escrevendo, como se isso fosse possível, passar o dia todo lendo, o dia todo escrevendo. Não existe isso, isso é impossível. Né? Você pode realizar determinadas atividades durante várias horas, mas não essas atividades mentais. Ninguém consegue ler e escrever o dia todo. Né? Então, E tudo se escreve e lê o dia todo, muito provavelmente a qualidade vai cair. vai cair. E assim, então, não adianta eu querer, vou escrever tudo, vou escrever meu TCC em uma semana correndo. Provavelmente não vai ser bom. Não vai dar um bom resultado, porque você precisa estar com a sua mente descansada. Desde o ponto de vista fisiológico, né? Você precisa estar com a mente descansada, mesmo com o corpo descansado. E, inclusive, para isso, você tem que organizar o seu tempo, as suas atividades de lazer, de sono, alimentação, né? Às vezes eu vejo pessoas assim, eu particularmente discordo disso, cada um, enfim, tem seu modo, mas você vivencia a universidade, você sabe como é isso. Às vezes você encontra um colega, professor, que fala assim, eu escrevo de madrugada, eu passo a madrugada toda tomando café, escrevi a minha tese. Eu acho completamente equivocado, eu acho errado, né? Eu acho que não existe nada que justifique você passar a madrugada tomando café para estudar. E daí nós vemos a origem de tanto adoecimento no meio acadêmico. Eu sei que essas questões mentais têm sido muito presentes na sociedade contemporânea, mas como nós estamos inseridos no meio acadêmico, nós estamos focando na realidade acadêmica. E esse adoecimento por questões mentais, muitas vezes é o estilo, o hábito que as pessoas têm para estudar. Porque se eu não descanso, se eu não me alimento adequadamente, muito provavelmente eu vou adoecer. Então, se eu, além disso, tenho uma alta carga cognitiva de estudo, de escrita, de leitura, isso vai me prejudicar em algum momento. Então, aqui o objetivo não é aconselhar o aluno a adoecer, porque muitas vezes esses hábitos eles são levados para um mestrado, para um doutorado, que demandam mais trabalho, mais esforço, e nós temos os índices comprovados da quantidade de alunos de mestrado e doutorado que vem enfrentando questões mentais e muitas vezes isso acaba limitando o trabalho. Então, é muito importante falar disso já na elaboração do TCC. Então, por exemplo, houve uma época que sim, porque nós não sabemos, nós não nascemos maduros ou nós não nascemos sabendo de tudo. Então, muitas vezes a gente
vai aprendendo através do erro e do acerto. E eu lembro que até o início do mestrado, eu ainda, às vezes, não organizava meu tempo de estudo e não organizava meu tempo, e muitas vezes acabava trocando a noite pelo dia. E, claro, chegou um momento que eu vi que isso me atrapalhava mais do que o que me ajudava. Então, eu preferi seguir um método ou uma rotina mais elaborada, de forma que eu pudesse dormir à noite e escrever durante o dia. É tanto que hoje, quando eu aconselho os meus alunos, eu falo, tentem trabalhar com a leitura e a escrita pela manhã, quando acordam. Porque, claro, teoricamente é o melhor horário, porque nosso cérebro está descansado e nós vamos trabalhar com atividades que exigem um alto custo cognitivo. Então, se vai exigir muito da minha mente, se vai exigir muito do meu cérebro, eu preciso estar com essa máquina bem preparada e descansada, sobretudo. Mas, claro, cada um tem sua rotina, cada um tem seu estilo. Esse é o conselho que eu passo para os meus alunos. O que você aconselha aos seus alunos nesse sentido, Lucas? Eu concordo plenamente. Assim, nós já falamos várias vezes, né, que escrever, principalmente até mais do que ler, é uma atividade de alto custo cognitivo. É difícil escrever. Então, quando que você tem que fazer isso? De manhã, que você está mais descansado. Claro, como você falou, existem realidades muito excepcionais que as pessoas talvez não consigam. Mas, em geral, eu sempre penso assim: será que a pessoa não consegue acordar uma hora mais cedo e ter uma meia hora de escrita produtiva? Aí a pessoa fala, eu não consigo porque eu acordo muito cedo. Mas se você dormir mais cedo, você consegue acordar mais cedo. Então, às vezes você consegue acordar mais cedo, escrever meia hora antes de ir para o seu trabalho, antes de ir para a universidade. E aquela meia hora vai ser muito produtiva para você escrever. E, inclusive, eu acho que dá uma tranquilidade. Sempre falo para os meus alunos, buscar a tranquilidade. Já escrevi a minha meia horinha hoje. Então, assim, já cumpri a minha tarefa do dia, né? E outra questão que eu coloco é: o que adianta eu concluir meu TCC, minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado e terminar adoecendo? Não adianta. Então, como você bem colocou, eu preciso buscar um equilíbrio em todas as áreas da minha vida para que isso mais adiante não venha me adoecer. Então, nós precisamos pensar que nós somos seres humanos e o tempo, a vida não vai parar porque eu estou elaborando um TCC, uma dissertação ou uma tese. Então, eu preciso mais ou menos equilibrar todas as áreas da vida, muito embora eu precise priorizar essa parte de estudo e essa parte acadêmica laboral, digamos assim. Enfim, Leitura, e deixa eu só pode complementar falar. uma coisa. E assim, eu acho que muitas vezes as pessoas subestimam quanto essa meia horinha por dia de escrita, ao longo do tempo, ela vai resultar em um TCC. E assim, eu falei da escrita. Eu acho que a escrita é sempre bom fazer de manhã. Se não for possível, você faz em um momento que você tenha um descanso. Por exemplo, para mim não adianta a pessoa assistir 4 horas de aula, seja de manhã, à tarde ou à noite, agora eu vou escrever. Não vai adiantar. Você já está cansado, tem que ser em um momento. De repente, você pode ter trabalhado, e aí você está assim, fisicamente cansado, dá uma descansada, come alguma coisa, dá uma meia hora. Vou falar uma coisa que hoje é muito difícil, né? Mas longe das redes sociais, longe das telas, uma meia hora assim, tranquilo, e aí você. Vejam os nossos vídeos antes. Antes, não, tem que sim, tem que estar descansado. No máximo, você Esse. pode ouvir o áudio, né? E agora a leitura, eu acho que no meu ponto de vista, né, ela já é mais flexível. Ela é boa de manhã, mas mesmo à tarde, até à noite, às vezes antes de dormir, eu acho que é mais tranquilo, assim, porque principalmente se for impresso ou se for na tela, a pessoa tiver a firmeza de ficar só ali no PDF, sem ficar indo para as redes. Então, assim, a leitura tudo bem. Eu acho que ela tem outros momentos que ela pode ser feita. Eu normalmente, hoje, claro que eu não trabalhei assim a vida inteira, mas uma questão que eu coloco sempre para os meus alunos é que busquemos trabalhar de forma inteligente. O que é trabalhar de forma inteligente? Produzir mais e melhor com menos investimento de tempo e energia. Não é que eu vou fazer o meu trabalho errado, é que eu vou estar tão bem preparada que eu vou conseguir produzir mais e melhor com menos investimento de tempo e energia.
E essa preparação mental do cérebro é fundamental para que eu possa produzir mais e melhor com menos investimento de tempo e energia. E daí, quando eu posso escolher, eu prefiro ler e escrever ao acordar. Depois que eu acordo, eu faço isso, essas duas atividades, passo o dia tranquila, porque dá uma tranquilidade, porque nós conseguimos, com a mente descansada, eu pelo menos consigo produzir muito mais e melhor em menos tempo, e aí já dá aquela satisfação de dever cumprido. E claro, quando eu não posso, eu faço as leituras e a escrita na hora que eu tenho acesso a isso, porque às vezes nós temos prazo e nós temos atividades que nós temos que realizar a qualquer hora. Mas quando eu posso escolher e gerir esse meu tempo de leitura e de escrita, eu prefiro pela manhã, porque realmente eu vejo que eu consigo produzir mais e melhor com menos investimento de tempo e energia. Quando é você que vai produzir o trabalho, que você escolhe qual é a sua realidade. Eu sempre gosto de escrever cedo, mesmo que seja aos poucos. Então, por exemplo, no momento eu estou escrevendo um livro. Todo dia de manhã eu reservo pelo menos 25 minutos para escrever ou para ler. Ah, mas é muito pouco, não tem problema. Devagar se chega ao longe, né? E, enfim. Mas, claro, às vezes na elaboração do TCC, de uma tese, uma dissertação de mestrado, você vai ter que ter mais tempo. Mas eu estou dizendo da minha realidade hoje, eu não tenho essa urgência desse texto, desse livro. Senão, claro, a pessoa pode, por exemplo, reservar mais tempo da manhã, se ela puder, ou mais tempo em algum momento do dia, né? Reservar. Mas, assim, de alguma maneira, para sintetizar essas primeiras questões que nós pontuamos, veja, quando a gente fala em mentalidade, mindset, muitas pessoas vão pensar que é aquela coisa assim, o pensamento positivo, falar bom dia para o sol. Não é isso. Até pode ter essa positividade, mas não é isso. O primeiro ponto é você entender que o seu preparo mental e emocional ele é fundamental na execução do TCC. Então, antes de perguntar quais livros eu tenho que ler, qual temática eu vou escolher, você tem que pensar como eu vou me organizar enquanto pessoa para realizar essa pesquisa e para escrever esse texto. Que momentos do dia eu vou fazer tais atividades? Porque, e para ter um resultado nisso, que eu concordo plenamente com você, Letuza, você tem que se planejar. Então, assim, não adianta você falar assim, tá bom, vou reservar só meia hora de manhã, 1 hora, 2 horas, mas aí você não está pensando no seu sono, na alimentação, né? E assim, as pessoas, todas essas questões que parecem muito longe do texto, elas impactam o texto. Não adianta eu achar que eu vou comer uma refeição super pesada, à noite vou dormir bem, no outro dia eu vou estar bem. Não vai, você não vai estar bem. Então você tem que olhar para esses aspectos, né? Se você tiver acompanhamento profissional, excelente. Se não tiver, você, como ser humano, vai percebendo, olha, determinada coisa que eu como, não passo bem. Por exemplo, tem gente, né, vamos dizer assim, com a expressão, que enche a cara de café em determinados horários, que aquilo vai prejudicar. Eu não tenho nada contra café, gosto de café, mas assim, tem que ter uma razoabilidade, né? E principalmente, eu entendo assim que a escrita é um compromisso acadêmico, um compromisso profissional. Eu vou encher a minha cara de café às 6 horas da tarde, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Como que eu vou acordar no outro dia cedo? Eu não vou ter um sono de qualidade para acordar no outro dia cedo e fazer. Então você tem que organizar a sua agenda, pensar quais atividades você vai fazer e nessas atividades pensar a sua alimentação, o seu sono, se possível atividades físicas. Tudo isso vai contribuir para a escrita. Eu sempre penso assim, como é bom, né, às vezes a gente fazer uma caminhada, como isso vai, né, melhora assim a atividade mental. E às vezes uma atividade tão simples como uma caminhada não está ali no cronograma da pessoa e ela acha que isso não vai ter interferência na escrita e vai. Isso. E eu já vi casos, você colocou café aí, mas eu já vi casos de pessoas que bebiam vinho ou cerveja para estudar ou para produzir um texto. Eu, particularmente, nunca testei isso, mas teoricamente eu sei que não funciona, né? Então, Sim. Acho que tem, enfim, cada um tem seu. mas você sabe que tudo isso aí, do café, cigarro, cachimbo e bebidas alcoólicas, e enfim, outras questões, isso tudo para mim é esse ideário romântico.
do Aham. boêmio que senta e daí ele escreve. Gente, pelo amor de Deus, isso é Que a só vocação vem quando eu tomo um vinho, que isso. a inspiração vem. E às vezes a gente vê E- isso no Instagram, né? A pessoa, ai, tô tomando aqui um vinho para vir inspiração. Meu filho, não vai inspiração nenhuma, vai vir sono, vai vir empolgação, mas inspiração não vai vir. Eu discordo completamente. Não tenho nada contra, mas eu também. o uso disso para a escrita é totalmente ineficaz. Isso aí é uma besteira. E, infelizmente, essas pessoas reproduzem. Então, daí tem aquele autor famoso que conta essa história. Ah, porque eu bebi o vinho, escrevi. Mentira, gente. Isso aí é conversa para boi dormir. E outra questão, quando nós falamos da questão do binômio cérebro-mente, outra questão que é importante estarmos atentos durante essa elaboração de TCC, claro, aqui nós estamos mencionando a questão do TCC, mas isso pode ser adequado para a elaboração de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou até mesmo o estudo para um concurso. E a outra questão é um dos momentos que nós vamos começar a ficar sós. E hoje eu percebo que muita gente não sabe acalmar a mente e ficar só. E às vezes tem a necessidade de estar conectado a uma rede social, mas quando nós vamos ver e analisar toda a situação é porque a pessoa não sabe ficar só e não se conhece. Então, eu particularmente vejo muito que nesse período de elaboração do TCC é um período de autoconhecimento, saber como eu funciono melhor, como eu trabalho melhor, e eu vou precisar estar só para produzir o texto, e também é um período de desenvolvimento humano, porque eu vou olhar para as minhas questões e vou tentar contorná-las para produzir esse trabalho, apesar dos pesares. Então, também essa questão de aprender a estar só, de ser um pouco introspectivo, de ter um pouco de mais autoconhecimento e investir no desenvolvimento humano é importante e vai afetar o texto positivamente ou negativamente. Qual o seu pensamento sobre isso? É como a gente está falando. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, é só escrever, é só fazer pesquisa. Aqui você traz um ponto muito interessante. A atividade acadêmica, a leitura e a escrita, elas são atividades solitárias. Você precisa estar sozinho. Não tem como você ler acompanhado, não tem como você escrever acompanhado. Ah, às vezes a pessoa escreveu um texto junto, mas muitas vezes foram feitas partes separadas e elas pararam em algum momento para fazer encaixes ali, ou um fez uma parte, mandou para o outro revisar, porque é muito difícil escrever junto. E no caso do TCC, que é uma monografia, só você mesmo que vai escrever. Então, de fato, né? E aí, como você bem coloca, vem uma outra questão emocional. Você precisa saber estar sozinho. Então, você vai precisar. E são horas, horas e horas, muitas vezes, de leitura e de escrita, em que você vai estar sozinho, sim. Né? E daí, por isso que é importante, gera, de fato, essa sensação de solidão. Aí, porque é importante a pessoa ter todo esse preparo prévio para saber que ela vai passar por isso. E, por exemplo, se eu me organizo e eu sei que eu vou escrever em determinado momento, vou ler em determinado momento, mas depois, em outro momento, eu vou estar com a minha família, com os meus amigos, vou estar fazendo uma atividade física, tudo isso traz uma tranquilidade. Agora, você imagina se você não está organizado, assim, você está lá sozinho, está lendo faz horas e parece que nada progride, aquilo vai gerar quadros de ansiedade, enfim, até outras questões até mais complexas. Por quê? Porque você está muito sozinho, às vezes sem perceber um desenvolvimento que talvez você esteja tendo de leitura e até de escrita, mas você não se preparou para esse momento, né? E como eu falei, isso na universidade isso não é discutido. São discutidas as questões textuais, acadêmicas, científicas, mas essas questões comportamentais, né? Esquece que quem escreve o texto é um ser humano. Isso, e eu sempre gosto de colocar essa questão. O TCC, a elaboração do TCC é um jogo mental, porque se sua mente não lhe ajudar no processo, você não vai conseguir escrever por muito que você saiba sobre texto, sobre escrita e sobre gramática. Outra questão também que vai influenciar são questões intangíveis, né? Então, muitas vezes nós focamos nas questões tangíveis, mas as questões intangíveis geralmente elas influenciam tudo por completo, então negativamente ou positivamente.
Outra questão intangível dentro desse grupo que nós estamos colocando, que tudo faz parte desse pacote de mentalidade e mindset, é a questão da autoestima. Se eu acredito que eu sou incapaz de escrever um texto, só essa minha crença, que já é uma crença que demonstra que eu não tenho uma autoestima equilibrada, só isso vai atrapalhar a minha escrita, porque por muito que eu me depare com textos, escreva e tenha condições de escrever, a minha mente vai sempre dizer: eu não consigo escrever, eu não sei escrever. E aí é importante porque esse pensamento é aquela cadeia que fala pensamento, gera emoções, que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Mas tudo começou no quê? No pensamento. Se eu não faço uma gestão adequada dos meus pensamentos, isso vai influenciar nas minhas emoções, vai influenciar nos meus sentimentos, nas minhas ações e, consequentemente, nos meus resultados. Então, realmente, essa cadeia, ela funciona dessa forma. E muita gente acha que isso é papo de coaching, é conversa de coaching, mas que é o funcionamento do nosso cérebro. E aí, dentro disso, nós chegamos a outra questão, que são as emoções. E essas emoções vão estar relacionadas com todo o processo, porque veja bem, se eu não sei estar só, se eu fico ansiosa quando eu estou só, eu já tenho um quadro emocional aí que não é propício à produção de um trabalho acadêmico. E se eu insistir sem procurar um equilíbrio, muito provavelmente eu vou adoecer. E aí, realmente, esse autoconhecimento, essa preocupação com a mentalidade, ela vai proporcionar melhorias na elaboração do TCC. Qual o seu pensamento sobre essa questão da autoestima, as emoções e desse jogo mental que é toda essa elaboração do trabalho acadêmico? Vou focar aqui na questão da autoestima. Assim, eu acho que muitas vezes quem se propõe a escrever, né, essa é a nossa questão aqui, né, poderia ser outra questão, a pessoa vai se deparar mesmo com questões de estima, de como ela se vê no desempenho daquela tarefa. E aí nós já temos um problema. O primeiro problema, que nós, de algum modo nós até já comentamos, que é eu achar que eu não consigo escrever, porque só consegue escrever quem tem o dom da escrita. Ah, então são determinados autores, o que é uma mentira. Ninguém tem o dom da escrita, você desenvolve a habilidade de escrever. Ninguém tem o dom, ninguém nasceu. Ah, mas tem lá o Mário de Andrade, que falou que se deitou na rede e escreveu Macunaíma. Conversa para boi dormir. Não acredite nisso. Ele não ia ter compilado tudo aquilo que ele compilou para escrever Macunaíma deitado na rede. Então, não existe, e se você pegar grandes autores, né, Machado de Assis, você vê um desenvolvimento da escrita. Ninguém nasceu escrevendo perfeitamente. Então, e inclusive esses mesmos autores recebem críticas. Enfim, então, essa ideia de que só determinadas pessoas sabem escrever, isso é uma crença extremamente limitante. A pessoa acha, eu não nasci para escrever. Não existe isso. Você pode até não estar nesse momento com essa habilidade desenvolvida, mas você vai conseguir desenvolver desde que você queira. Isso é totalmente possível. Você é capaz disso. Um outro aspecto, que tem essa primeira questão de achar que são só os iluminados, quem tem o dom de escrever, isso não existe, é a questão de quem é o entorno na sua elaboração do seu TCC. Porque se o seu professor, o seu orientador na faculdade, você mostra uma coisa para ele e ele já te detona, te humilha, fala o que é isso, não sei o que, realmente você vai se sentir super lá para baixo. E muitas vezes esse tipo de orientação, esse tipo de crítica totalmente desconstrutiva, totalmente tóxica, para usar uma palavra, né, bastante corrente agora, ela é, na verdade, um erro do próprio orientador, um erro do próprio professor, porque por mais problemas que haja naquilo que você está apresentando, você pode melhorar, desde, claro, que você queira. Inclusive, por isso a gente faz esses vídeos, né? Eu acho que muitas vezes a pessoa olha para um vídeo desse e fala assim, mas não me ensinou a colocar ali a vírgula, não me ensinou a fazer a formatação do parágrafo.
às vezes é muito mais importante você ter a mentalidade para conseguir fazer isso do que você saber colocar a vírgula certa. Porque a Isso. vírgula certa você aprende. Saber reagir emocionalmente a críticas é algo muito mais difícil. Porque às vezes até o seu orientador lá, porque vem de uma outra formação, vai criticar você de uma maneira errada. E você tem que ter a firmeza de pensar assim, não, posso não estar adequado ainda, mas eu vou conseguir, eu sou capaz de conseguir, e é capaz de conseguir. Então, só para exemplificar, ontem mesmo, dando aula para os meus alunos que estavam apresentando pré-projeto de pesquisa, alguns grupos já apresentaram pré-projetos mais bem elaborados, outros não. Mas tudo bem, mesmo esses outros eu dei orientações para que eles reelaborassem, e a gente vai fazendo isso, porque a escrita é algo que se desenvolve, ninguém nasceu sabendo. Então, a pessoa tem que ter muito claro isso. Seja um orientador, um professor, um colega, qualquer um que fizer uma crítica, você pode e deve ouvir essa crítica, mas você não pode se assentar nisso e achar que você não pode se desenvolver. Não, você pode se desenvolver apesar daquela crítica. É esse que é o meu posicionamento, Eretusa. Isso, e assim, uma questão, eu vi algumas estatísticas sobre questões de autoestima, só para nós fecharmos esse ponto e partirmos para o seguinte, que cerca de 80% das pessoas enfrentam questões de autoestima. Então, veja bem, eu já pego meu aluno que vem enfrentando suas questões interiores em relação à sua autoestima. Eu detono o trabalho, tudo que ele faz, mesmo que ele se esforce para fazer. Então, muito provavelmente aí eu vou estar contribuindo negativamente para todas essas questões mentais, e sim, a autoestima vai contar, porque se eu acredito que eu não sou capaz, que eu não sou digna de expor a minha voz no texto, de me colocar, como que eu vou escrever esse texto? E claro, tem os alunos que concluem o trabalho adequadamente, sim, mas imaginemos a quantidade de alunos que desistem no meio do processo e muitas vezes por questões mentais mesmo, por questões de mentalidade. E são questões que, como você bem coloca, não são tangíveis, as pessoas não valorizam porque não tem essa tangibilidade, mas ao mesmo tempo são fundamentais e muitas vezes muito mais importantes, porque são questões intangíveis, eu não vejo, mas sim que elas vão me atrapalhar ou me impulsionar a obter bons resultados. E aí, mais uma vez, eu coloco aquele processo. Meus pensamentos geram as minhas emoções, que geram os meus sentimentos, que geram as minhas ações e que geram os meus resultados. Então, tudo vai começar onde? No pensamento, na mente, na mentalidade. Meus resultados vão depender diretamente da minha mentalidade. E aí, uma questão que nós podemos colocar, mas, tudo bem, nós chegamos até aqui esse ponto sobre o que nós estamos falando, e aí alguém pode questionar, mas em que consiste o mindset? Mindset ou mentalidade, né? Então, aqui nós estamos usando mentalidade como sinônimo de mindset. Em que consiste esse mindset que nós estamos colocando, que podem atrapalhar o nosso desenvolvimento? Ora, essa mentalidade, elas são crenças que estão instaladas na nossa mente. Então, se eu tenho uma crença limitante de que eu não tenho condições de escrever um trabalho, de que eu não tenho vocação, muito provavelmente esse vai ser os resultados que eu vou gerar. Eu não vou ter condições de produzir o trabalho. E muitas vezes, a maioria das vezes, essas crenças, elas são inconscientes. Eu não tenho consciência de que eu estou produzindo essas crenças, de que eu tenho essas crenças girando na minha mente. Mas aí o que que acontece? São crenças, mas é algo que você pode retirar da sua mente. Você pode controlar a sua mente. E aí é onde entra essa questão de ser consciente que seu mindset pode estar lhe atrapalhando ou lhe ajudando na produção do TCC. Porque se eu penso, eu não sei fazer isso agora, mas se eu estudar eu vou aprender, então essa minha forma de pensar vai me impulsionar a estudar e produzir um bom resultado. Mas se eu penso, eu não tenho vocação, eu não sei escrever, também eu vou gerar resultados, muito provavelmente serão resultados negativos. Você tem alguma coisa para colocar sobre isso, Lucas? Eu concordo plenamente. Assim, se eu acredito que eu não sei, mas posso aprender, eu vou aprender, vou ter bons resultados. Se eu acredito que eu não sei e que eu sou incapaz de aprender, eu não vou aprender, não vou ter bons resultados. Eu acho que é basicamente isso. E isso que nós colocamos agora
geram os dois tipos de mindsets que existem, ou dois tipos de mentalidade. A primeira é de crescimento, é justamente essa que você coloca. Eu não tenho determinadas habilidades, mas eu posso me preparar, desenvolvê-las e conseguir fazer um bom trabalho. Ou seja, eu não tenho uma habilidade linguística de escrita muito bem desenvolvida, mas eu posso investir nessa habilidade, me aperfeiçoar nela e conseguir elaborar um bom trabalho. E a outra mentalidade é a mentalidade fixa, o mindset fixo, que vai justamente colocar que as nossas qualidades, as nossas possibilidades e habilidades, elas são inatas, ou seja, eu já nasci com isso, com esse dom. E aí, se eu não tenho o dom da escrita, minha vida está perdida. Né? Então, eu não tenho mais condições de produzir um texto porque eu não tenho esse dom. E assim sucessivamente. Então, quando nós vemos essas duas questões sobre o mindset, nós vamos observar o seguinte: se o aluno tem um mindset de crescimento, ele muito provavelmente, por mais que não saiba, por mais que tenha limites, limitações, dificuldades, ele vai investir porque ele sabe que ele vai conseguir bons resultados. Mas se eu tenho um mindset fixo, eu fico ali parada, porque eu não tenho um dom, então eu não tenho mais o que fazer. O que você pensa sobre isso? Não, exatamente. Se eu tenho essa ideia fixa, né, esse mindset fixo que eu sou isso e eu sou incapaz de mudar, eu estou falando para mim que eu sou isso, eu não vou mudar. E ainda vou buscar justificativas. Ah, eu não escrevi o TCC porque eu sou incapaz. Agora, se eu olho e falo assim, não, peraí, eu posso até não saber, mas eu vou me esforçar, eu vou progredir. Isso é evidente, né? Nós já comentamos várias vezes, Editus, que ninguém nasce sabendo. Então, a habilidade de escrever é algo que você vai construindo. Então, você vai construindo. Ninguém nasceu escrevendo perfeitamente. Então, as pessoas veem, às vezes, um texto lá de um autor na área acadêmica, fala, nossa, eu nunca vou escrever assim. Não, você vai, mas você vai ter que percorrer o caminho que essa pessoa percorreu. E o TCC é um desses passos. Não tem como você chegar lá sem dar os passos. E aí, Lucas, nós podemos fazer até uma analogia com a questão da atividade física, ou de uma academia ou um jogo, por exemplo. Se tem uma pessoa que joga futebol a vida inteira, muito provavelmente essa pessoa vai ter um certo desempenho nesse tipo de jogo. Se eu estou vendo pela primeira vez, eu vou pensar, não, eu sou incapaz de chegar a esse nível. Mas muito provavelmente, se eu treinar a mesma quantidade de tempo que esse cidadão treinou, eu vou conseguir atingir um nível semelhante ou igual a essa pessoa. Muitas vezes até chega a um nível superior. Pois é. Claro, para que nós vejamos como essas mentalidades elas podem ser daninhas se eu não me conscientizo que eu tenho essa mentalidade. Então, por exemplo, muitos alunos que eu vejo procrastinar na elaboração do trabalho, quando nós paramos para conversar com esse aluno, muitas vezes o que tem por trás é um mindset fixo de que ele não tem condições de escrever. E aí, claro, quando essa pessoa vê uma folha em branco, ela fica apavorada, ela não consegue se sobressair naquilo ali. E muitas vezes são pessoas que escrevem bem, que sabem escrever. E aí só precisam que sua mente lhe ajude a colocar no papel as suas ideias. Então, por isso que eu sempre coloco, pensamento vão gerar sentimentos, emoções, essas emoções vão gerar sentimentos, esses sentimentos vão me impulsionar a agir, vão gerar as minhas ações e minhas ações vão gerar meus resultados. É um processo lógico. Se eu tenho um pensamento que me limita, muito provavelmente eu vou ter resultados limitantes. Então, lembrem-se que a elaboração do TCC é um jogo mental. Como muita coisa na vida, né? Muita coisa na nossa vida é um jogo mental. Começa na mente para estarem refletidos nos resultados. Agora, claro, a mente, o pensamento, ele é uma questão intangível, por isso que muitas vezes as pessoas não dão a devida importância. E digamos que os resultados são as questões tangíveis, é o que realmente nós vemos. Você queria colocar mais alguma coisa para irmos fechando já Eu esse acho que nosso assim, podcast de hoje? são várias questões, talvez, que eu pudesse comentar, né? Então, você falou assim, que essas pessoas lá em face da folha em branco, ela fica parada, e é por isso que, por exemplo,
É bom, né, que a pessoa tenha um bom acompanhamento, por exemplo, no método, né, no nosso método de escrita acadêmica. Então, você vai auxiliando a pessoa tanto a perder esse medo, como a como começar a elaborar, porque às vezes o que falta para essa pessoa é dar só o primeiro passo. Mas focando principalmente naquilo que nós estamos falando hoje, claro, Eretus, aqui nós estamos falando de colocando, digamos assim, para mim a realidade, mas talvez para o aluno pareça assim um incentivo. Mas o que eu vejo? Muitas vezes esse aluno ele está lidando com professores, com orientadores, com colegas que estão falando para ele, é mesmo, você não consegue. E aí ele mesmo vai procurando justificativas. Eu não tenho tempo, a minha esposa não me ajuda, eu tenho filhos, e aí ele vai procurando justificativas para não escrever. Então, quando você tiver assim, volta para esse vídeo, assiste esse vídeo com carinho, porque aqui o que a gente está dizendo é o seguinte: você é capaz, com certeza, todo ser humano é capaz de escrever um TCC, uma monografia de conclusão de curso, caso queira. Mas antes até das questões técnicas, de escrita acadêmica, de escrita científica, você tem que acreditar na sua capacidade. E se você está ao lado de pessoas que estão dizendo que você não é capaz, você vai acreditar que você não é capaz. Então, volta para esse vídeo, porque aqui a gente está falando, não, você é capaz. Acompanhe nosso trabalho, que com certeza, às vezes é aquele incentivo. Porque ali na comunidade daquela pessoa, no entorno dela, ninguém está falando que ela é capaz. Isso acontece na nossa vida em vários âmbitos. Às vezes você precisa sair um pouco daquele seu entorno e que estão te dizendo que você não é capaz de algo, para você procurar alguém que fale, não, você é capaz. E eu não tenho dúvida de que as pessoas são capazes de escrever, que os alunos são capazes de escrever TCCs de qualidade. Porque, veja bem, se eu já acredito que eu sou incapaz e tenho pessoas ao meu redor, muitas vezes pessoas que eu confio e que vão continuar dizendo que eu sou incapaz, que eu não tenho condições de fazer esse trabalho, muito provavelmente isso vai só fossilizar ou reforçar a crença negativa que eu já tenho. E essa crença, por mais que essas pessoas tenham boas intenções por trás de uma atitude negativa, essas crenças elas vão limitar e elas vão influenciar negativamente. E assim, só para contextualizar, eu lembro que houve um tempo que eu cantava em coral de igreja, quando eu era adolescente, e nós tínhamos uma coordenação do coral que só criticava, que só colocava defeitos, né? E eu gostava muito dessa atividade de canto de coral em igreja, e eu parei, porque eu pensava, não, eu não tenho condições de cantar, eu não canto bem. E aí, posteriormente, anos depois, eu entrei em outro grupo que o comportamento é todo o contrário, motiva, apoia, acolhe. Se erramos, ensina como acertar e você vê o desenvolvimento. Então, quando você está no ambiente certo, com pessoas certas, muito provavelmente seus resultados vão ser outros. Então, se eu já acredito negativamente que eu não vou produzir o trabalho, e eu tenho pessoas que reforçam essa crença, essas pessoas não estão me ajudando. Por muito boas intenções que elas tenham, elas não estão me ajudando. Eu Mais penso alguma. Eu penso, por exemplo, assim, em estudantes, às vezes, de exatas, de biológicas, principalmente, que muitas vezes Isso. já foram para essas áreas porque ouviram de professores de língua portuguesa e professores das ciências humanas, coisas do tipo, você não sabe escrever, você não é capaz de escrever, a pessoa levou essa crença para a universidade. E ela já até falou assim, nossa, agora, graças a Deus, vou fazer meu curso, não preciso mais de português, esse negócio aqui, vou deixar aqui escondido. Aí chega na hora do TCC. Aí no TCC ela volta aquele trauma. Nossa, agora eu vou ter que me debruçar de novo sobre uma coisa que eu não gosto. Ela já acha que ela não gosta, que é português, que é escrever, meu Deus, o que eu faço, como que eu faço? Então ela já vem com toda essa questão, essa ansiedade, essa descrença em si, e às vezes ela vai ser confrontada com professores que também, como não são dessa área e não entendem da questão de texto, vão falar, realmente você não sabe escrever, o seu texto está muito ruim. Então, às vezes, até o próprio, a falta de preparo, de conhecimento mesmo, linguístico e pedagógico desse professor vai prejudicar essa pessoa.
E às vezes essa pessoa poderia fazer um ótimo TCC, seguir na vida acadêmica, fazer um mestrado, doutorado, e ela é toda uma faceta da vida dela que ela não necessariamente tem, mas que ela poderia explorar e que ela não vai porque alguém falou para ela que ela não pode, né? E isso é muito comum. Então, assim, às vezes o próprio profissional da área ele não tem condições, né, de entender as questões de escrita, e aí ele vai falar para aquele estudante, é mesmo, você não dá para ter, seu negócio não é esse, seu negócio é fazer contas, faz uma coisinha aí qualquer, e não é assim, né? E Não é quantas vezes nós não escutamos de colegas mesmo, os comentários de que os alunos não sabem escrever, né? Então, se eu digo isso na frente do meu aluno, você não sabe escrever, ele vai acreditar nisso, que ele não sabe escrever, porque eu tenho uma figura de autoridade em relação ao meu aluno. Então, por mais consciente ou inconscientemente, ele vai acreditar nisso. E nós não estamos ali para destruir essas crenças dos nossos alunos, mas nós estamos para apoiá-los a desenvolver habilidades que eles ainda não desenvolveram. Não, exatamente. Essa questão da autoridade ela é muito forte. Para o aluno, esse professor que falou para ele trouxe a verdade. Mas aquilo não é a verdade. É só a Isso. opinião desse professor. E muitas vezes é uma opinião que não tem nenhuma base acadêmica, porque às vezes esse professor não tem conhecimento pedagógico, nem conhecimento linguístico suficiente para falar que aquele aluno ele não possa desenvolver a escrita. Isso para mim é assim, é uma crença limitante do próprio professor que é transmitida para o aluno, né? Isso. Então, para irmos fechando esse vídeo, ainda que o mindset, ou as mentalidades que nós temos, elas não sejam tangíveis, sim, elas vão influenciar nos resultados que nós obtemos. Até porque muita gente deixa de elaborar o seu TCC porque acredita que não é capaz e, consequentemente, acaba não se graduando por simplesmente não ter elaborado o TCC. Você gostaria de dar mais uma palavra para concluir o vídeo, Lucas? Eu acho que, em síntese, o que eu queria deixar para quem está nos acompanhando é o seguinte: você vai escrever seu TCC, você vai escrever sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, se organize também em termos mentais e emocionais. Organize sua agenda para você ter tempos de pesquisa, tempos de leitura, tempos de escrita e tempos para uma alimentação adequada, exercícios físicos, se possíveis, descanso adequado, que é tanto sono quanto atividades de lazer. Não adianta você achar que, agora eu vou fazer isso. Assim, centrar, né? Vou escrever muito não existe. Assim, você pode escrever um pouco por dia, mas assim, muitas horas é impossível. Né? Mas assim, centrar, talvez em alguns momentos você pode até concentrar mais, mas você não vai conseguir fazer todo o TCC concentrado, né? Você vai ter que diluir. Então, se organize para isso. E sempre, por mais que as pessoas ao seu redor digam que você não é capaz, saiba que você é capaz. Porque todo mundo é capaz de escrever. Vá ouvindo os nossos vídeos, vendo os nossos vídeos, vai organizando também aí. E quando você tiver meio assim, porque às vezes o que falta para a gente não é nem a questão de saber fazer a formatação, estou me sentindo incapaz. Vem, Isso. calma, escuta o vídeo de novo, veja esse, veja outros vídeos, e aí você vai complementando e refinando o seu TCC. Eu tenho certeza que você vai conseguir concluir o seu TCC com qualidade. E para finalizar, eu gostaria de pontuar que a elaboração do TCC é, acima de tudo, uma jornada para nos ajudar a nos desenvolvermos pessoalmente, academicamente e profissionalmente. Não é um trabalho que é focado para nos adoecer. Então, nós temos que tomar cuidado disso e cuidar desse plano mental que é tão importante durante toda essa jornada. E, claro, vejam os nossos vídeos e acompanhem o nosso canal e compartilhem os nossos vídeos. Até a próxima. Até, um abração, até, tchau, tchau. Tchau, tchau.